Muito bem. Bom, nessa videoaula aqui, o que a gente vai aprender? Medir, tá? Todas as peças, ou a maioria delas, enquanto o micro-ondas ainda está montado. Lembrando que na próxima videoaula, você vai aprender a medir cada peça separadamente. Eu vou estar desmontando do micro-ondas aqui, magnetron, capacitor, ventilador, porta fusível, todas as peças aqui vão estar na bancada para a gente medir cada uma delas com maior detalhe, tá? Essa medição que a gente vai estar fazendo aqui é uma medição muito simples, porque o micro-ondas ainda está montado, para você ter uma noção de que forma você vai medir quando o cliente chega ali para fazer um orçamento. Então você não precisa desmontar todo o micro-ondas. Porém, a gente vai ter a próxima videoaula com tudo desmontado para a gente falar um pouquinho mais sobre os detalhes da corrente de cada peça, resistência, medir a frio, medir energizado, com a tomada em série. O que a gente vai fazer hoje é com ele montado. E olha um detalhe importante, vamos utilizar um multímetro, tá aqui o multímetro digital. Vamos utilizar tomada com lâmpada em série e você vai precisar pelo menos aí de um alicate, tá? Um alicate de bico, ok? Para todas as medições aqui, ó, a maioria delas, a gente vai estar utilizando aqui, ó, multímetro digital na escala do buzzer, ou seja, na escala do bip. Isso aqui é importante, tá? Mais uma informação que é importante. Quando a leitura for próximo de zero, tá? Quanto mais baixa a leitura aqui, significa uma resistência menor, ok? Geralmente, quais peças aqui vai apresentar uma resistência muito baixa ou próximo de zero? Fusível e o termostato, tá? Isso aqui é um protetor térmico, mas o nome é termostato. Ele é um termostato de segurança. Quando há o superaquecimento, internamente ele vai abrir. Mas isso aí a gente vai mostrar na bancada quando tiver todas as peças. Vamos medir aqui, começando pelo fusível. Fusível de entrada, tá vendo aqui, ó? Fusível de entrada, exatamente esse daqui, ó. Vai ter micro-ondas, você vai pegar que ele trabalha com filtro de linha, não trabalha somente com fusível e porta fusível como esse daqui. Ele trabalha com filtro de linha que você vai estar conhecendo mais para frente como você vai medir. Para medir, você medir, fazer medição em qualquer peça que utilize o buzzer, não tem lado, você não precisa mudar, tá? O buzzer, apenas o buzzer, continuidade. O que eu vou estar medindo aqui é continuidade, ó. Fusível de um lado, ó. Você vê lá, ó, o mais próximo do zero. Ó. Tá certo? Não quer dizer que bipou. Se bipou é sinal que tá ruim, é sinal que tá bom. Não, você tem que observar. Além do bip, o bip me mostra que tem continuidade. No fusível eu preciso de quê? De continuidade. Tá ok? Ó, resistência baixíssima. Se eu pegar aqui, ó, o termostato, você tá vendo aí, ó. Esse é o termostato. Então o que acontece aqui? Lembrando que a gente está trabalhando aqui com micro-ondas zero, micro-ondas moderno, isso é importante, tá? Isso faz toda a diferença no aprendizado. Termostato, de que forma eu consigo medir? Mesmo jeito do fusível. Tá vendo? Resistência vai próximo de zero. Em alguns multímetros, zero é exatamente zero mesmo. Tá certo? Medimos fusível, medimos termostato. Perfeito. O que a gente vai medir mais agora? A gente vai medir a lâmpada. Giovanni, eu posso medir a lâmpada na mesma escala? Pode. Mas o que você faz aqui? Como a lâmpada não vai bipar, por ser uma resistência mais alta que o fusível e mais alta que o termostato, o que acontece? Isso aqui é só para título de curiosidade. Ó, vou medir a lâmpada. O que vai acontecer? 40, veja bem. Observa que o bip ele não só ocorre quando a resistência é próximo de zero. Ele ocorre, e dependendo do tipo de multímetro, de 40, de 45 para baixo ohms, tá? Ele vai bipar. Em alguns casos ele não bipa, ó. 42. Conselho que eu dou para você. Nunca faça uma medição no caso aqui, ó. Nem do fusível mesmo, tá? É um conselho. Nós fizemos ali de propósito para você entender que não pode. Qualquer peça que você for medir no aparelho, você tem que tirar um lado. Eu vou mostrar por que você tem que tirar um lado. Aquele fusível ele pode parecer que está bom, mas de repente ele não está bom. Por quê? Para frente do fusível aqui pode haver um curto. Agora sim, você vai medir, ó, tirando um lado. Você vê que eu tirei um lado aqui da lâmpada. Ó, você vê que até aumentou a resistência. Estava em 41 ohms, agora está em 68, mas não está bipando.
Por que bipou? Porque eu estava medindo errado, ó, de propósito, tá? Olha aqui, ó, vou colocar aqui no fio, ó, tá vendo? Agora eu coloquei no fio aqui, ó, direto no conector. Aumentou para 116, ou seja, ele vai causar um conflito, porque aqui, ó, nos dois soquetes aqui tem uma resistência, e tem mais essa resistência da lâmpada. Ó, 68, aqui você vê que deu 111. Esquece tudo isso. Você vai medir 100. Se a lâmpada me mostra uma resistência, lembrando que essa lâmpada é em 127 volts, a resistência vai ser a mesma de 220? Não. 220 vai ser menor ou maior? Maior que 127, a resistência. Você vê, ó. Olha o tipo que eu estou fazendo. 68 ohms. Qual é a chance dessa lâmpada estar boa? Grande, porque ela tem uma resistência de um lado para o outro. E a gente vai medir depois com a nossa lâmpada em série. E aí você vai ver o brilho da lâmpada. Perfeito. Por que eu fiz errado aqui, como eu falei? Ó? Fiz errado aqui, ó, em medir sem tirar. Não pode, fusível. O que você faz? Ó? Tira um lado. Qualquer peça, isso aqui é regra, tá? Qualquer peça que você for medir, ó, tira um lado. Pronto, tira um lado do fusível. Tirei um lado do fusível. E agora o que eu vou fazer? Vou medir. Tá vendo? Perfeito. Aí tá certo, o fusível tá bom. Agora eu vou medir quem, Giovanni? Medir o termostato. Tirando o quê? Tirando um lado. Tem peça que a rede elétrica está em série, como aqui no fusível, ela está em série. A chance de você ter um problema em relação à resistência é menor, mas sempre tira um lado. Ah, eu não sei o que é série, Giovanni. Mais pra frente você vai saber. O que é uma peça, um componente ligado em série. Tá vendo? Perfeito. Outra coisa que a gente vai levar em consideração. Giovanni, meu multímetro não tem a escala do BIP. Se não tem a escala do BIP, o que você vai fazer? Você coloca inicialmente na escala de 200 ohms. Aqui, ó. Inicialmente. Vai ter, veja bem, vai ter peça ou componente, você vai medir nessa escala, não vai aparecer nada para você no visor. Por quê? Porque está numa escala muito baixa. Essa aqui é a menor escala do nosso multímetro, tá? Então, para 127 é uma resistência, para 220 dobra. Mais uma vez, isso aqui é importante você fixar isso aqui. Veja bem, lâmpada novamente. Você vê que eu estou medindo em 200 ohms, não estou mais na escala do BIP. Me apresentou o quê? Leitura. 68,5 ohms. Tá certo? Se eu estiver medindo uma peça e ela não der nada aqui, não significa que a peça está ruim. Eu vou aumentar, ó. Coloquei para 2K ohms. E agora? Olha, você vê que ele já mudou aqui, ó. Tá? Você vê que ele já mudou. Você vê aqui, ó. Eu tenho 0.068, tá? 0.068, porque eu mudei a escala. Continua sendo 68 ohms. Perfeito. Então é importante isso aqui. Quando a gente estiver na bancada com todas as peças, eu vou estar mostrando mais detalhes sobre isso aqui. Isso é muito importante na hora da medição. Por quê? Se você não prestar atenção na hora da medição, você simplesmente pode passar para o teu cliente um orçamento errado. E a pior coisa que tem é imperícia. Fusível e o nosso termostato. Agora eu vou religar de volta, tá? Eu sei que a lâmpada tá boa, depois a gente vai fazer o teste. A gente vai fazer o teste com ela energizada para poder você ter uma noção melhor. Ligando de volta aqui. Tem algumas técnicas que eu vou estar mostrando em aulas mais para frente, como você faz para descobrir se todas as peças estão boas, tá? Até a entrada da placa. Vou dar só uma pincelada aqui, ó. Só uma pincelada. Exemplo que eu vou dar, ó. Você tá vendo aqui o soquete da placa? Ó, aqui é o soquete da placa. Perfeito. Eu vou estar fazendo um teste aqui que você já elimina um monte de peça para saber se está boa. Fusível, termostato e etc. Ó, o que eu vou fazer? Presta atenção aqui como é importante. Ó, você liga ele na tomada com lâmpada em série. Ó, isso para saber se tem fusível queimado, termostato, fio quebrado. Vou ligar na tomada em série o micro-ondas. Antes de ligar o micro-ondas na tomada em série, eu preciso remover um lado do transformador de alta. Ó. Ó, removi um lado. Não está mais passando para a parte de alta. Liguei, ó. Liguei o micro-ondas aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer agora? Isso é só para facilitar aí, pra você já ter uma noção do que a gente vai estudar.
Coloca teu multímetro na escala de 750 volts, tá? Corrente alternada. Você procura aqui 127 volts, porque o soquete ele muda de acordo com o modelo. 128 volts eu tenho. Ou seja, dessa forma eu sei que não tem nada, tá? Veja bem, não tem nenhuma interrupção do chicote do micro-ondas até esse soquete que alimenta a placa. Fazendo esse único teste. Mas é importante a gente testar peça por peça. Bom, agora o que a gente vai fazer? Medimos aqui na entrada fusível, termostato e lâmpada. O que eu vou fazer agora? Vou medir aqui o magnetron. A medição do magnetron ela é muito simples, tá? Uma medição muito simples. É mais para a gente saber se tem fuga. Não existe uma medição do magnetron padrão. Ah, essa aqui é correta, essa resistência é correta. Não existe. Então vou virar o micro-ondas para cima para a gente continuar. Dessa forma que a gente vai conseguir medir. Antes disso, você precisa, claro, o micro-ondas tem que estar desligado, totalmente descarregado, tá? Vou medir o magnetron agora. Por isso que é importante um alicate de bico, para fazer isso aqui, ó. Tira um lado, tira o outro. Pronto. Outra coisa, bate foto quando você estiver desmontando. Nunca sai desmontando adoidado. Ah, porque eu confio que tem um esquema ali e tal. Esquema elétrico, nem sempre você vai conseguir os esquemas dos aparelhos. Então é importante isso aqui. Escala de 2K, tá? Vamos colocar na escala de 2K. Ó, na escala de 2K, serve para 127, 220, não importa. Como a gente aprendeu lá no início. O magnetron ele é bivolt, tá? Ele funciona, ele depende da entrada de quem? Do trafo. Se é 127, ele funciona também. Se é 220, ele funciona também. Então, não tem questão de 127 ou 220 para o magnetron. Ele é alta, parte de alta. Não tem lado aqui, tá? Aqui não tem lado. Vou medir, ele tem que me apresentar uma resistência bem próximo de zero. Tá vendo? Ele me apresentou uma resistência próximo de zero, ou seja, aqui você tem um filamento, tá na válvula, então ele realmente trabalha quase em curto. Tá vendo aqui, ó? Olha aí. Se eu colocar na escala do bip, ele vai bipar, porque a resistência é muito baixa, ó. Próximo de zero. Deixa em 2K. Vou deixar o multímetro em 2K, aqui, ó. Qual outro teste que eu posso fazer? Isso me mostra que esse teste, por isso que eu falei que não existe um teste preciso para magnetron, tá? Para a válvula do magnetron. O teste que precisa ter esse aqui, ó. A resistência vai ser bem baixa, tá? Ó, próximo de zero. Qual outro teste? Isso aqui significa que o filamento não está aberto internamente. Mas não significa que o magnetron está bom ou não. Tem outros testes que a gente vai aprender mais para frente. Ó, coloca uma das pontas de prova na massa, tá? E a outra você vem aqui, ó, aqui nos terminais, ó, do magnetron. Não tem lado isso aqui, ó. Qualquer lado é lado por se tratar de uma válvula. Ó. Não pode ter realmente, não pode aparecer nada no teu multímetro, nada. E mais importante, esse tipo de medição aqui, para verificar se tem alguma fuga, você coloca o teu multímetro na maior escala que você tiver. No caso aqui eu vou colocar em 200 megas, tá? Ó, escala de 200 megas. Isso aqui pega qualquer fuga. Ó. Não tem nenhuma fuga aqui, ó, no magnetron. Veja bem, ó. Observa o seguinte. Não pode, nessa escala alta, você não pode tocar nas pontas de prova. Se você mesmo tocar, o que você ocasiona? Você vai mostrar uma leitura errada. Então nunca toca nas pontas de prova. Por isso que elas são isoladas, para você não ficar tocando. Não tem, ó. O magnetron, você vai aprender quando estiver medindo o magnetron mais para frente, é só cada peça. Você vai aprender cada peça detalhadamente, tá certo? Então, o magnetron aqui tá bom. Perfeito. O que a gente faz agora? Da mesma forma, a gente vai medir o capacitor. 200 megas, tá? Uma escala para gente verificar se tem fuga. As peças que não podem ter fuga aqui, tá? São magnetron, ó, magnetron, transformador de alta e capacitor. Não pode ter fuga. Fuga de onde, Giovanni? Fuga dos terminais, tá? Dos terminais para massa. Lembrando que toda a parte metálica aqui estão interligada com a carcaça aqui, ó, tá? Com a carcaça do micro-ondas. Essa parte aqui, ó. Se você colocar na escala do bip, vai apresentar para você. Perfeito. Agora na escala lá a gente vai medir o capacitor. Tá? O capacitor, você precisa tirar
os conectores, tá? Você precisa tirar os conectores do capacitor. Não erre isso aqui, ó, lado. Se você errar, não dá certo. Na hora que você montar, não vai esquentar. Bate foto, porque nem sempre você vai encontrar o esqueminha. Apesar da gente vai estar mais pra frente ensinando o passo a passo de como ligar. Escala de 200 megas. A única peça que tem ligada aí é o diodo. Mas não importa pra gente agora, ó. Quando você coloca uma ponta na outra, ele vai apresentar uma leitura. Ó. Normal. Por que é normal? Porque o capacitor aqui, ele tem paralelo internamente um resistor de 10 megas. Se eu virar, ó, virei. Ele vai apresentar para você uma leitura. Na verdade, ele vai começar a fazer a leitura do resistor. Tá vendo? Vai subindo até chegar a 10 megas. Perfeito. Agora o que eu faço? Vou medir entre os terminais. Estou com uma ponta no terminal aqui, de um lado, e vou para a carcaça, para a massa. Como eu falei que a massa é tudo isso aqui, ó, pode colocar aqui, não tem problema. Não pode apresentar nenhuma leitura, seria uma fuga. Não pode. Nem de um lado, nem do outro. Você vê que eu estou mudando só aqui e estou mantendo aqui, ó, que é a mesma coisa. Tá ok? Capacitor dessa forma que mede. Não pode ter fuga. As outras peças menores a gente vai ter mais detalhes na medição de peças separadamente na bancada. Aqui é só uma pincelada para você já ter uma noção de como você vai trabalhar. O ventilador, vamos observar o ventilador, aproveitar que ele já está aqui, ó, na posição para a gente poder medir. Ó. O ventilador são 2 terminais. Ah, quer dizer que só tem ventilador com 2? Não. Tem um detalhe que é importante, que o prato do micro-ondas de alguns modelos, você ainda vai pegar, uns modelos antigos, ele não trabalha com 127 nem com 220, ele trabalha com uma tensão de 21 volts, tá? E aí, o que acontece? Ele pega, para ele trabalhar com essa tensão reduzida, ele pega um dos terminais do ventilador. Isso aí também a gente vai aprender mais detalhadamente para frente, para não atrapalhar nosso raciocínio aqui agora. E agora aqui, eu vou medir onde? Vou diminuir a escala, vou diminuir para 2K, ó. Diminuindo para 2K, 2K ohm. Aqui eu não preciso de uma escala muito alta. Faço o quê? Ventilador. Tem que apresentar o quê, Giovanni? Resistência. Dá para você saber no pé da letra qual exatamente a resistência que vai apresentar? Até dá, mas como muda de acordo com o modelo, ó, apresentou para gente aí, ó, 117 ohms. Tá? Essa é a resistência dele para 127. E se fosse em 220 esse ventilador? Seria o dobro disso aqui, ó, aproximadamente o dobro. Exemplo, 234 ohms. É por isso que tem que estar na escala de 2K. Porque se você usar a escala de 200, você já vai achar que o teu ventilador está ruim, porque vai apresentar 0 para você. Tá ok? Ventilador, pelo menos, tem continuidade. Esse teste não está dizendo que ele está bom, mas pelo menos ele tem continuidade entre as bobinas. Isso é importante, do início ao fim da bobina. Então, isso aqui já me dá um alívio de mostrar que tem continuidade. A gente vai estar fazendo o teste agora, daqui a pouquinho, tá? Energizado, com ele energizado. As peças que podem ser energizadas, a gente vai estar fazendo um teste com o aparelho que eu tenho aí, que eu vou estar ensinando a fazer. Prontinho. O que nós testamos até agora? Só para recapitular. Fusível de entrada, termostato que fica em cima do magnetron. Lembrando que alguns modelos vai ter um termostato aqui em cima, como nós aprendemos. Lâmpada, testamos o magnetron, testamos o capacitor e o ventilador. Série, tomada com lâmpada em série. Tá aqui, ó. De que forma eu vou fazer isso? Importante agora. Vou utilizar um chicote, tá aqui, ó, um chicote com um plug. Isso aqui é importante. Isso aqui é um chicote, isso aqui é o início, isso aqui vai na tomada em série. Aqui você não pode tocar de jeito nenhum, tá? Isso é perigoso. Para a gente testar quando você não tem um multímetro. De repente você está com um multímetro com problema, ó. Mais uma vez, isso aqui é um pedaço de fio, aqui, ó, pedaço de fio, tá certo? Com um plug. Ok, vou ligar, fazer a medição nas mesmas peças da videoaula anterior. Só mostrar que a gente tirar lá, ó. Tá vendo? Dessa forma. Somente pode fazer isso aqui se tiver tomada com lâmpada em série, como a gente vai ensinar a fazer. Vou no fusível agora. De um lado para o outro, tem que acender.
Lembrando, quando você estiver fazendo esse teste, é importante o transformador de alta estar desligado, tá? Além do transformador de alta desligado, desligar o soquete da placa, tá aqui ele, ó. Tem que desligar. Vou fazer os mesmos testes nas mesmas peças, ó. Se o fusível estiver bom, ele vai acender, porém eu tenho que tirar um lado, importante, porque senão ele pode, na verdade, tá apresentando a leitura, ele pode estar acendendo por causa do terminal aqui. Ó, tirei um lado do fusível, soltei um lado, tá? E agora eu vou fazer a medição. Fusível tá bom, ok? Agora eu vou fazer a medição do nosso termostato. O nosso termostato. Tirei um lado do termostato e vou fazer a mesma coisa. Tem que ter continuidade, ok? Perfeito. Agora a lâmpada. A lâmpada eu vou tirar um lado também, ó. Todas as vezes que você for fazer esse teste, tira um lado da peça. Ó, a lâmpada acendendo lá, tá vendo? Não tem lado para se medir aqui, ó, se tratando de alternada. O teste serve para 127 ou 220. Legal. Jamais vai fazer isso no transformador, senão você vai ligar o transformador, tá? Não pode fazer isso. Tirei um lado do ventilador, tá vendo? Soltei um lado. Sempre bater foto antes. E vou um lado, ele tem que girar, tá? Tá na tomada com lâmpada em série. O ventilador está funcionando. Significa que não temos problemas. O magnetron, no caso do magnetron, você não vai tentar energizar o magnetron de jeito nenhum, tá? Nem teste de fuga, muito perigoso. Teste de fuga, não vai tentar testar fuga aqui, por quê? Você vai estar colocando, você vai estar alimentando ele com uma tensão incompatível com a tensão dele, que ele trabalha aqui com 3 volts, tá? A válvula do magnetron é alimentada com 3 volts, então não tente testar com isso aqui, de jeito nenhum. O teste aqui tem que ser a frio, ok? O trafo do mesmo jeito. Ah, eu vou testar o trafo se tem fuga ou não tem. Não faça isso de jeito nenhum, porque gera alta no secundário. Então, esquece isso aí. Capacitor, posso testar com a lâmpada em série? Também não. Tá ok? Não teste. Isso é perigoso demais, além de você prejudicar o equipamento. As microchaves a gente não vai testar aqui, que eu preciso que você aprenda aí de que forma você vai testar, porque aqui fica muito ruim para a gente mostrar detalhes. Então, eu vou estar desmontando. Na nossa próxima videoaula, Então, basicamente, esse teste bem rápido nessa videoaula aqui, para você ter uma noção de que pode fazer esses testes ainda com micro-ondas montado. Porque você não vai desmontar todo o micro-ondas do cliente simplesmente para dar um diagnóstico. Sendo que você, se caso estiver num local que não tem um multímetro, você pode diretamente utilizar uma tomada com lâmpada em série. Tá bom? É isso aí. Até a próxima videoaula. Fica atento aí que a gente vai ter todas as peças nabacadas e medir todas elas.